Tá aí, Salmo 126, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão, está aqui na minha versão, né? Com júbilo colherão. Essa é uma passagem, como eu falei, é uma passagem conhecida, a gente escuta muito sobre ela, né? E existe um ensino que é feito sobre esse versículo, que é um ensino que a gente não pode ficar refutando, não, como se fosse errado, não. Existe uma aplicação que é comum dar a esse versículo, que é bom. Eu acho que é proveitosa, eu acho que a gente tem que tirar muito proveito, né? Que é aquele que explica, né? Que as pessoas, né, que estão chorando, estão pranteando, né, vão colher, né? Porque estão ali, né, clamando no show, estão desempenhando um papel de intercessão, de clamor diante de Deus, né? Derramando suas lágrimas diante de Deus, derramando sua alma, como fez, né? Ana, mãe de Samuel, que derramou seu coração e foi abençoado, né? Você vê que se aplica muito parecido com o que Ana fez, né? Ana chorou, né? Falou da amargura da sua alma e recebeu Samuel, né? Então, os que semeiam com essas lágrimas, eles colherão, né? Com alegria, que é o que texto diz aí. Então, a aplicação é muito comum, essa aplicação. Eu queria aprofundar um pouquinho mais esse entendimento sobre esse salmo, para que a gente não corra o risco de ter um copo d'água na nossa frente e tomar só um gole. Tem mais coisas nesse salmo, nessa passagem, que a gente pode tomar o copo de água todo. Em relação a esse entendimento que é mais comum e é falado de forma mais corriqueira, né? E eu queria que a gente desse uma continuada aí no texto. A gente leu o Salmo 126, o versículo 5, eu vou até abrir aqui também. Eu queria que a gente abrisse o próximo versículo, né? Lesse no próximo versículo, Salmo 126, versículo 5. A gente lê agora o 126, versículo 6, que diz assim. Vou ler do 5 para dar um entendimento geral, né? Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aí o versículo 6, é por isso que eu quero chamar a atenção, para que nosso entendimento se amplie em relação a isso, ele explica o versículo 5. Então, se a gente tem uma aplicação ao versículo 5 e a gente aplica isso na nossa vida e vive, se o versículo 6 ele explica assim, então melhor ainda, que eu vou viver mais profundamente. O versículo 6 ele diz o seguinte: o que é o que semeia com lágrima e colhe com alegria? Ele explica: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, é isso que ele está falando. Voltará, na minha versão está dizendo sem dúvida, algumas versões não tem isso, algumas versões diz apenas voltará, né? Com alegria, trazendo consigo os feixes, né? A colheita. Então, ele está falando não simplesmente de alguém que chora e que recebe. Ele está falando de alguém que vai além do chorar. É alguém que vai lançando a preciosa semente. É alguém que vai chorando e vai lançando a preciosa semente. E eu queria fazer um endosso em relação a isso, porque, na minha visão, esse salmo, esses dois versículos falam sobre perseverança. E é disso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Porque ele diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo se farão. Aquele que semeia, ele vai chorando, mas vai semeando, ele vai andando, ele caminha e semeia, ele está chorando. Por que ele está chorando? Está chorando por algum motivo. Mas o fato dele estar chorando não impede dele sair andando. Mamãe ontem aqui falou sobre ação, sobre, além daquilo que Deus faz, aquilo que a gente realiza, o movimento. Esse salmo fala sobre isso. Ele fala que alguém está chorando, alguém que está semeando com lágrimas, mas que não para. Ele pega a preciosa semente, e se a gente fizer uma analogia, que essa expressão preciosa semente, a gente vai entender, ou pode muito, muito, muito bem aplicar, dizer que a preciosa semente é a palavra de Deus. Se ela é apresentada pelo evangelista, como Eduardo, por uma pessoa que gosta mais do ensino, como eu, ou por uma poetisa, como o Sol, é a preciosa semente. O formato não interessa como eu vou apresentar, é a preciosa semente. Mas eu estou chorando, mas eu não paro, porque o versículo ele fala isso. O Salmo fala isso. Aquele que leva a preciosa semente, né, tem uma tradução da NVI que é muito boa, que diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
Você sai chorando enquanto lança a semente. Tá chorando, tá, mas estou lançando a semente. Eu não vou parar. Há motivos para chorar, senão não estaria chorando. Mas eu não vou parar. Isso fala sobre perseverança. Isso fala sobre manter o decurso daquilo que Deus confiou a você, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja em circunstâncias adversas. Continuar. O que é que representa esse choro para o salmista? O que é que representa esse choro para cada um de nós? O choro pode representar tribulações. Mas mesmo em minhas tribulações, a palavra diz, persista lançando a semente enquanto você está sendo atribulado. Enquanto você está chorando, sendo atribulado, continue. A tribulação vem. Não é motivo para você parar de lançar a sua preciosa semente. E a gente pode fazer isso porque Jesus, ele, em meio a vários alertas que faz sobre adversidades que viriam, ele disse, a minha paz vos dou. E diz assim, não é como do mundo. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela depende de se as circunstâncias estiverem ou ao seu redor. Você sente paz, está tudo tranquilo. A paz de Deus, de Jesus, ela é acircunstancial. Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz, colocai, né? Apresentai diante de Deus todas as vossas petições, com orações, súplicas, choro. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Apresenta as súplicas, solução vem? Não, ele não fala sobre solução. Apresenta com choro, apresenta as petições, aí vai ser atendido. Ele não fala sobre isso. Outros textos falam, mas nesse texto não fala sobre isso. Mas ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem. Então, em meio à tribulação, a paz de Deus pode existir. É por isso que, mesmo em meio às tribulações, nós, o salmista e o semeador, pode ficar lançando a semente enquanto chora. Estou chorando, mas estou lançando a semente. Isso fala sobre perseverar. Isso fala sobre não perder tempo naquilo que Deus quer para você. Não perder tempo naquilo que Deus quer com você. Não perder tempo naquilo que Deus quer usar você para fazer. Mas eu estou num momento triste. Continue perseverando. A tristeza é a tristeza, mas continue perseverando. É louco esse negócio, mas né? O que pode ser o choro? Pode ser desânimo. Desânimo paralisa você. Está desanimado? Continue semeando a preciosa semente. Vá lutando contra o desânimo, mas não deixe o desânimo ganhar o seu coração e fazer com que você perda um dia. Porque se você perde um dia sem lançar a preciosa semente, alguém que vai receber aquela semente vai perder de receber. Mas, Marcelo, ninguém recebe a semente. Nunca subestime a capacidade da palavra lançada. Nunca tente descobrir o poder de uma palavra lançada sobre a vida de uma pessoa. Nós não temos condições. Nosso coração é enganoso e nossos olhos são carnais. Ele não vê o coração, não vê o espiritual. Então, se você passa um dia sem fazer aquilo que Deus lhe incumbiu de fazer, porque está desanimado, e a gente fica desanimado, né? Eu que o diga. Você pega, eu já comentei aqui, né? Você pega um discipulado, trabalha, sei lá, 2 anos com as pessoas, 3 anos, aí você vê as pessoas mantendo o mesmo padrão de conduta, você fica assim, desanima. Dá vontade de discipular mais ninguém, não. Você pega uma palavra e conduz o irmão e faz um atendimento ali na administração, de cura interior, libertação, seja lá o que for, e você não vê aquela pessoa evoluindo. Desanima, e você não dá vontade de fazer. Mas nós não podemos medir, mensurar a capacidade do poder que a palavra faz efeito nas pessoas. Eu já tive a oportunidade de ministrar pessoas que vieram de outros irmãos que tinham semeado na vida deles. Quando eu falei do evangelho, o que aconteceu? O cara se abriu. Daqui a pouco ele contou a experiência de um passado em que começou a visitar a igreja, começou a ser assistido por um irmão e depois rompeu lá com o irmão, não andou. Imagina aquele irmão que ficou pensando, foi em vão. Foi em vão não, agora eu estou aqui e está uma base já montada. Como o apóstolo Paulo diz, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então a gente não pode desanimar, não pode deixar de fazer. E esse versículo, o Salmo, ele fala sobre isso. Estou chorando, mas eu vou. Então, assim, a gente vai além daquela percepção, daquela perspectiva que a gente tinha desses versículos, que
semeia com lágrimas, ele está chorando. Não, não é isso. Ele não está chorando. Ele só colhe porque, mesmo ao chorar, ele sai andando e semeando a preciosa semente. É o que tem no versículo seguinte, que é o versículo 6. Né? E o que pode ser mais? O choro. Cansaço. Cansaço pode representar um choro. Desânimo. Eu falei, né? Cansaço. Quando você estiver desanimado de ir para a igreja, sabe o que você faz? Você vai para a igreja. Quando você estiver desanimado de ler a Bíblia, sabe o que você faz? Você lê a Bíblia. Quando você estiver desanimado de orar, você ora. E se estiver cansado? Você lá, lê o texto lá em Isaías, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cansaço, estou cansado, é o meu choro. Não é o que eu vou fazer com esse cansaço. Vou parar, vou lançar a preciosa semente, vou continuar. Decepções é outro tipo de choro. Quer ver uma coisa paralisar mais uma pessoa do que decepções, principalmente dentro da igreja, frustrações, decepções com situações, decepções com líderes, decepções com atitudes, você fica paralisado. Aí, escuta o que eu estou dizendo. Deus tem algo com você que não tem nada a ver com aquela pessoa que te decepcionou. Deus tem algo com a tua vida que não tem nada a ver com a situação que você ficou frustrado por causa do que um líder fez você. Deus tem algo com a tua vida que não tem nada a ver com isso. Aí você deixa aquilo que Deus tem com você para dar atenção àquilo que uma pessoa não tem nada a ver com você. A outra pessoa não tem nada a ver. Deus tem algo com a tua vida, mas a decepção de alguém que não faz parte daquilo que Deus quer para ti, que não é só uma pedra de tropeço no teu caminho, mas essa pedra de tropeço faz com que tu tome uma atitude de parar, de ficar paralisado. Esse choro paralisa. Esse choro não pode paralisar, porque o que Deus tem com você, Deus tem com você. A decepção, as frustrações, se dói, se chora, chora. Coloca diante de Deus, mas continua jogando a preciosa semente. Porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, se fará. Ah, Marcelo, mas eu estou semeando com lágrimas, estou chorando muito. Não, o versículo seguinte explica. É o que semeia com lágrimas, sai andando, lançando a semente. Não para. Pode chorar, mas não pare não. Ninguém está proibindo de chorar. O salmo está proibindo alguém chorar? Está proibindo ninguém de chorar. Chora. Mas coloca diante de Deus a tua semente. Chorando, andando e cantando. Perseverança. É isso que esse texto fala. Outro tipo comum de choro, de situações, é a falta de resultado. Já pensando num negócio que atrapalha muito aquele que tem a preciosa semente, é não ver resultados. Nossa, eu falei aqui, dei um exemplo aqui. Você não vê resultado, você não tem a dimensão daquilo que você está fazendo, como aquilo reflete no reino espiritual. Se Deus é o Deus que diz que a minha palavra ela não volta para mim vazia, antes ela faz tudo o que para aqui foi determinado, quem sou eu para deixar de lançar uma palavra? Porque eu não vejo resultado, eu não vejo. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, Marcelo, não desista da gente. Olha, ela percebeu que eu estava... Por quê? Tem palavras, tem cuidados, tem atitudes, tem discipulados, tem coisas que as pessoas fazem que nos capacitam a crescer para baixo, para enraizar. E às vezes você vê uma árvore que está seca ali, mas ela está crescendo ali, a raiz. Ó. Daqui a pouco essas raízes vão puxar a seiva, puxar o que tem que puxar, a água, e vão produzir frutos. Mas no meio do caminho você não vê resultados, você chora, e ao chorar você para de semear. E hoje Deus quer dizer, não se prenda a esse choro da falta de resultado. Promessas não cumpridas, expectativas frustradas, coisas que você espera, promessas que não vêm, você... vou parar, não vou fazer isso não, porque isso não está se cumprindo na minha vida. Isso não está realizando como eu esperava que Deus fizesse para a minha vida. Aí você começa a chorar. Até o ponto de chegar a chorar, até aí tudo bem. Agora parar, entendeu? Não dá. Chora e continua. Chora e vai em frente. Chora e persevera plantando as sementes. Eu gosto muito daquele texto lá em Hebreus 12. Algum de vocês conhece o texto de Hebreus 12? Que após o autor de Hebreus 12, ele fala lá em Hebreus 11, né? A galeria da fé, né? Pela fé venceram
derrubaram muralhas, venceram leões, não sei o quê. Aí ele mostra todos os heróis da fé. Aí no versículo 12 ele diz assim: visto que nós temos grande testemunha, ou seja, esses heróis da fé que ele menciona, corramos para o alvo, né, cumprindo a carreira que nos é proposta. Aí ele diz um detalhe lá: deixando de lado todo o pecado e todo embaraço que nos impede. Deixa de lado. Você tem uma nuvem de testemunhas. Está desanimado? Lê a Bíblia, vê a nuvem de testemunhas que você tem dos heróis da fé. E não esses embaraços. Às vezes é justamente isso, né? O autor diz: deixa de lado todo o pecado e embaraço. Às vezes não é pecado que está vivendo. Às vezes é embaraço. Essa frustração, essa decepção, esse desânimo. E eu gosto muito desse texto porque ele diz isso: prossigamos a carreira que nos é proposta. Deixa de lado o embaraço. Os embaraços, às vezes, eles prendem muito mais do que os pecados, porque a gente não fica brincando com pecado. Estou entendendo que a gente tem uma vida de santidade. Mas tem um embaraço lá da decepção, tem um embaraço da frustração, do desânimo, da promessa que você não vê cumprindo. E aí você pega a semente, fecha na sua mão e fica chorando. Chore, mas solta a semente, libera a semente. Essa é uma palavra de perseverança. Eu queria ler com vocês, queria que vocês abrissem comigo o texto de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8. Vamos abrir todo mundo? 2 Coríntios, capítulo 4. Quem achar aí, primeiro, levanta a mão, que eu já estou vendo aqui. Quem vai já sabe quem achou. Texto 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. O texto diz o seguinte, posso ler? Todo mundo achou. Diz assim o texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados. A gente já leu esse texto aqui, hein? Na plataforma. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vê só, abatidos, mas não destruídos. Aí ele diz, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Você, quando lê essa parte que ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você consegue enxergar uma essência e dizer, ó, nós perseveramos. Tem tribulação, mas perseveramos. Tem angústia, mas perseveramos. Tem perplexidade, nossa, algumas coisas causam muita perplexidade, mas nós não desanimamos. Não ficamos desanimados. Tem perseguição? Tem, mas a gente não está desamparado. A gente fica abatido, fica, mas não fica destruído. Você consegue perceber a essência de quem diz assim, ó, continua, persevera, vai em frente. E ele diz, no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. É isso, é a palavra, é a preciosa semente, é o choro seguido dessa manifestação da preciosa semente. Mortificação do corpo para que o Senhor Jesus se manifeste em sua vida, nos nossos corpos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre essa questão de perseverar. Esse texto ele fala sobre isso. Se você ler o texto da carta aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 11, Paulo ele fala um pouco sobre as situações que viveram. Paulo ele vai falar sobre sofrimentos, Paulo fala sobre privações, tristezas, açoites, prisão, tumulto, trabalhos árduos, noite sem dormir, desonra, difamação, tido como enganador, espancado, exposto à morte, apedrejamento, naufrágio, perigo no rio, perigo de assaltantes, perigo dos compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, fome, sede, frio, nudez, pressão interior,
preocupação com a igreja. Ele fala só essas coisas que ele viveu. E o apóstolo Paulo é um exemplo de quem não parou. Continuou lançando a preciosa semente. Chorou, chorou. Sofreu, sofreu, mas não parou. Lançando a preciosa semente. Pode pegar. Você pega o capítulo 6 de 2 Coríntios e você pega o capítulo 11 de 2 Coríntios e você vai ver todo esse desabafo, esse relato do que Paulo passou. É por isso que ele diz aí, nesse texto que a gente leu, que é o capítulo 4, somos atribulados, mas não desamparados. Persistência. Essa é uma palavra sobre persistência. Eu queria passar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, um vídeo de uma corrida. Eu queria que vocês vissem esse vídeo. Eu peguei a versão mais original do vídeo, para não ter nenhum tipo de interferência, para a gente sentir o clima do momento. Vê só esse vídeo aqui, deixa eu botar ele aqui. Vou para cá, para aqui, vou tirar no Barros, vou botar esse vídeo. Deixa aqui no ponto. Dá uma olhada aí nessa corrida. Interessante essa corrida, viu? Vou abrir mais aqui para a gente ver. Presta atenção. Hein? Vai começar. The 600-meter underway. Heather Dornard in Minnesota finished second in this event a year ago. She is in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she's only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornarden running second. Dornarden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh, Dornarden went down. Whoa. Dornarden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornarden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leaders. Wow. Wow. She's got Fawn. This is a gutsy effort by Dornarden. Can she pull it off? She's moved into third. Dornarden coming down the stretch from the outside. Dornarden coming on strong. Dornarden all the way. Dornarden. Yes. Yes, she did it. Wow. Unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Oi, unbelievable. Inacreditável. Levanta! Levanta! Agora eu vou fazer aquele Valmir, tá aí? Dá os gritinhos que nem Valmir. Levanta! Continua! Corrida. Rapaz, nem se ela não tivesse ganhado. Já valeu o exemplo, entendeu? É disso que a gente está falando. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo se farão. Como é isso? Os que andam, os que caminham, enquanto choram, e lançam a preciosa semente. Não é só chorar. Tem que continuar lançando a preciosa semente. Tremendo. Falando em corrida, eu não vou nem comentar mais nada. Eu só vou ler a Bíblia agora, falando em corrida. Vocês estão em 2 Coríntios. Volta um pouquinho aí para 1 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9. Eu estou chegando, né? Amém?
Capítulo 9, a partir do versículo 19. Nós estamos falando de corrida, não é isso? Vamos falar de corrida um pouquinho. Vamos ver a Bíblia falando sobre corrida. Versículo 19. Apóstolo Paulo novo. Apóstolo Paulo, por exemplo, aqui. Agora ele de novo. Vou ler. Versículo 19. Diz: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aí vem a história da corrida agora. Tudo isso que ele vai dizer, ele vai resumir agora, na corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Aí ele diz, correi de tal maneira que o alcancei. Aí, versículo 25, ele diz, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, ou seja, o mundo, a corrida olímpica, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aí ele diz, pois assim eu corro, não como uma coisa incerta. Não estamos correndo por uma coisa incerta. Assim combato. Não combatendo como quem está combatendo o ar. Aí ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, nós estamos nessa corrida. E a gente não pode parar. Até chora. O apóstolo Paulo diz que eles correm por uma coroa incorruptível. A gente corre por uma coroa que é incorruptível. Ele diz que não corre para uma coisa incerta. Não é incerta. A coroa de glória, o prêmio é garantido. E essa é a grande lição dessa passagem sobre o Salmo. Né? Porque ele diz isso, né? Ele garante que nós vamos colher os frutos e vamos retornar com os feixes. Não é incerto, é certo, vai retornar com os feixes. Quem chora? Quem semeia com lágrimas? É. Mas como é que ele explica esse que semeia com lágrimas? Aí ele explica no versículo... É tão bom ver o versículo seguinte, né? Que semeia com lágrimas, que anda e que lança semente. É o que faz isso. Decepção, desânimo, frustração, seja lá o que for. Pode até fazer você chorar, mas não pode fazer você deixar de lançar a preciosa semente. Não sei se vocês percebem o vínculo desse texto, dessa mensagem de hoje, com as últimas mensagens que a gente viu. Ontem a gente falou sobre a questão dos poços, né? E a gente viu, Isaac cavou um poço e o pessoal contendeu com ele disse, vou cavar outro, cavou outro. Perseverança, persistência. Aí o pessoal contendeu com o poço dele, um poço que ele cavou. Ele, vou cavar outro, cavou outro. Cavou o terceiro poço. Fui ali abençoado e abençoou. Perseverança. A palavra de domingo, sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos, aquela alusão ali, né? Aquela visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, no final ele diz o que é. Ele diz, assim são vocês, casa de Israel. São ossos secos e vocês dizem, nós não somos sequíssimos, não vamos ter mais vida. E o Senhor diz, vocês vão ter vida. Ou seja, você não pode ficar olhando para si e é um osso seco. Persevera que Deus vai dar vida. Deus está construindo essa mensagem para a gente desde o domingo. Foi interessante, né? Eu disse ontem, né? Ter mudado meu dia para hoje, porque a palavra de ontem falava sobre perseverança. Implicitamente tem lá um texto sobre perseverança. Talvez a gente seja que nem aquele soldado ferido, né?
tá ferido, tá, não sei o quê, mas o soldado ferido ainda combate. E é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E já que eu falei em soldado ferido, a camisa aqui do soldado, falei corrida, eu vou tocar uma música que Eduardo eu sei que gosta muito, Soldado Ferido, para a gente fechar por aqui. Mas você que está recebendo essa ministração, você vai escutar, porque senão fica muito longo. Você escuta depois. Deus abençoe. Vamos escutar a gente aqui.